Opa, galera, boa noite. Hoje o tema ele é muito interessante, né? Mas, voltando aqui, hoje o dia foi muito corrido, aconteceu muitas coisas no país, né? Muitas notícias, muita coisa acontecendo. Mas eu acho que o tema que se destacou hoje foi da PEC da transição, né? Que alguns chamam de PEC do rombo, PEC da gastança. E meu nome favorito, que deram até agora para ela, foi PEC Argentina. É muito complicado esse tema, é um tema complexo, porque pode mudar muita coisa ainda. A gente só tem um esboço do que é essa PEC. Até alguns dias atrás falava em 200 bilhões. Hoje o novo governo eleito, né, o governo do Luiz Inácio Lula, já deu um pouco para trás, já falaram em 160. Então tem muita coisa mudando ainda, pode ser que até o dia que haja votação no Senado e na Câmara haja mais mudanças, o que é interessante, né? Porque ainda tem muita margem, tanto para mudar para cima, né? Tanto para aumentar os custos dessa PEC, quanto para diminuir. Mas o ponto central nisso tudo, que deixou o mercado tão preocupado, que fez o dólar disparar hoje, fez bolsa cair, e etc., é principalmente relacionado ao fato de que isso cria um gasto recorrente, pelo menos nos próximos 4 anos, né? Mas que a gente sabe que quando, principalmente no Brasil, né, quando se fala em gasto localizado no tempo, acaba virando algo permanente, etc., pela própria forma como o governo age, né? Mas, pois bem, o plano, né, o plano de fundo, pelo menos, para fazer essa PEC, era você deixar ali o Bolsa Família fora, o Bolsa Família de R$ 600, no caso, fora do teto de gastos, né? Que estavam estimando em torno de 50 bilhões. Só que acabaram consertando muitas outras coisas, a PEC, várias coisas que queriam tirar do teto, etc. E acabou batendo nesse número de 160 bi, que é um número bem alto, né? Tem até um estudo, uma análise que eu achei interessante, que se fosse nesse número de 200 bi, se você pegasse o Brasil em 2030, né, a gente teria uma dívida PIB de 98%, uma dívida bruta de 98% do PIB, o que realmente é um número assim brutal para um país hoje que está em 77% como o Brasil. Então, é terrível, né? Toda essa quebra de responsabilidade fiscal e etc. é sempre terrível para o país. E sendo justo, né? Sendo justo a todo o processo, não é de agora que a gente está vendo isso. A gente já teve agora no meio do ano com a PEC Kamikaze, né? Toda a questão do governo Bolsonaro, etc. Nessa questão do período eleitoral, que era para dar mais benefícios e tal. Mas realmente agora com essa PEC da transição, ou com essa PEC argentina, a gente tem a quebra definitiva, né, do teto de gastos e realmente uma descredibilização dessa ferramenta tão importante para a nossa responsabilidade fiscal no país. Porque você está criando ali, né, principalmente um gasto recorrente, né, um gasto recorrente ao longo do tempo, que você não está dizendo muito bem, na verdade você não está dizendo como é que você vai pagar isso, né, você não está dizendo. Aí sobram algumas opções, que são sempre aquelas mesmas, né, que é ou imprimir dinheiro e gerar inflação aumentando a base monetária, ou aumentar imposto. Hoje em dia, no Brasil, até onde eu sei, não é possível imprimir dinheiro assim, por causa de alguma legislação, etc., depende do Banco Central, etc. Então não dá para você sair imprimindo dinheiro aqui no Brasil, como outros países da América Latina fizeram e se arruinaram tão rápido. Então, no Brasil, acaba sobrando você aumentar imposto. Claro, teria uma grande terceira opção, né, que seria a opção ideal, que seria o quê? Diminuir o tamanho do Estado, cortar cargo, diminuir privilégio de certa parte do funcionário público. Só que a gente sabe que é irreal, né? Que para estar sendo pautada essa PEC, para começo de história, essa terceira opção nunca foi considerada, porque se ela fosse considerada, essa PEC não precisaria existir. Aí estaremos falando de outra PEC que seria para reduzir privilégios. Mas no Brasil não é bem assim que funciona, pelo menos por agora, né? Então o mercado ficou muito tenso contra essa situação. A gente teve nos últimos dias, né, uma queda progressiva da bolsa, que estava ali nos seus 116 mil pontos, hoje está batendo lá algo em torno de 108 mil pontos. A gente também teve um incremento do dólar, né, que já está batendo 5,40 já, alguns dias atrás estava em 5,20, etc. O que é interessante, né, quando você olha assim, essa movimentação no mercado, porque dias após a vitória do Lula, né, nos primeiros 2 dias ali que ele venceu, a gente teve um aumento da bolsa e uma queda do dólar, mas que, como todo mundo estava dizendo na época já, né, estava muito mais relacionada à visão boa que os investidores estrangeiros têm do Lula do que a visão econômica interna, né, doméstica, de como é que seria o governo.
E acabou que com o decorrer das semanas, com ele acabando se explanando mais o que é que ele pensava para a economia, tirando um pouco daquela névoa, né, que tinha, porque realmente o período eleitoral ele não falou nada de como é que seria a economia do governo dele. Foi realmente o cheque em branco, ninguém sabia como é que seria, ninguém sabia como é que funcionaria, ninguém sabia como vai ser o ministro. Até agora ninguém sabe, né? A gente tem algumas especulações de nomes aí que são realmente terríveis. Mas ninguém tem certeza plena ali de como é que vai ser a economia do governo Lula. A gente tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia, tomar como referência os colegas do atual presidente, né? Que já fizeram políticas econômicas terríveis na Argentina e outros países aqui da região. A gente tem uma ideia de como é que deve ser a política econômica do governo, mas ainda é tudo muito abstrato, né? Existia uma expectativa do mercado que ele desse uma moderada, que ele fosse mais pro centro, que ele escolhesse alguns nomes técnicos, etc., mas que vem caindo por terra, né, nesses últimos dias, porque realmente não é o que aparenta, né? A gente tem alguns nomes ali, lá dentro da equipe de transição, mas em geral, né, os nomes que correm são muito desanimadores para a classe econômica liberal, né? Para os economistas do PT nem tanto, porque eles concordam com aquilo, eles acham que aquilo é o modelo econômico certo, né, de ser feito, que é aumento do Estado como um fator de desenvolvimento, que é injetando dinheiro na economia, por meio de empréstimo, etc., escolhendo campeões nacionais. Mas isso a gente já viu, né, como deu errado desde 2008, 2009, quando começou o PAC ali. Mas né, não dá para falar muito sobre isso agora, porque ainda está muito no campo das ideias, com o decorrer das semanas, e ele for mostrando mais quem vai ser os ministros, quais são as ideias dos ministros, a gente vai poder debater isso um pouco melhor, conversar um pouco mais. Mas teve um fato interessante também que aconteceu hoje, que foi a renúncia do Guido Mantega à equipe de transição, né? Não vai fazer mais parte da equipe de transição, que é muito interessante, porque já tinha uma requisição do Partido Novo, que ele saísse, né, que ele não pudesse participar, porque ele está envolvido ali com algumas coisas de corrupção e etc. Na verdade, vários nomes ali dentro estão, né, mas ele ainda tinha processo em aberto e foi declarado culpado, etc. Aí não poderia estar. Eu não entendo muito bem como é esse processo, mas ele não poderia estar ali participando da equipe de transição, até onde eu entendi. Ele acabou renunciando e ele disse que a oposição estava tumultuando o processo, né. O que é interessante, né, ver como é que eles estão enxergando tudo isso. Também um dos grandes fatos de ontem para hoje foi aquela fala do Lula em relação ao mercado e à bolsa de valores, né? Que ele falou que bolsa vai cair, dólar vai subir, paciência. Claramente mais uma frase que é realmente triste, né? É lamentável escutar um presidente falando isso, porque como tem sido repetido em unissono, né? Não existe responsabilidade fiscal, responsabilidade social sem responsabilidade fiscal, e dois andam juntos. Não existe essa história de não, eu quero ajudar o pobre, por isso eu vou ferir a responsabilidade fiscal. Porque como nós experimentamos em toda a década de 90, né, final da década de 80 ali no Brasil, é evidente que se você fere a responsabilidade fiscal, os primeiros a serem agredidos com isso, os que mais sofrem são os mais pobres, né? E no caso desse discurso, os mesmos que tu promete está ajudando e assim sacrificando a responsabilidade fiscal. Eu pessoalmente espero que as coisas mudem. Eu realmente não gostaria de torcer contra o país, né? Vou ficar pensando, não, porque tem que ser ruim, porque assim a oposição ganha força. Realmente é muito triste a situação, mas por mais que eu queira acreditar que as coisas vão ser melhores, que ele vai botar nomes técnicos, que ele vai repensar tudo isso. Eu não acho que seja o caso, até porque quando você se cerca de muitas pessoas que pensam da mesma forma que você acaba meio cego por aquilo, né? Porque você consegue ver um espectro, você consegue ver daquela maneira, e você acaba se prendendo naquele mundo, né? Que é muito como o Kahneman falava, né? Que é o Visiat, what see is all there is. Então, se você só tem aquela perspectiva e tem várias pessoas retroalimentando aquela sua única perspectiva, você vai jurar que você está certo naquilo. E em todos os outros fatores não é diferente, né? Principalmente no econômico. Você tem várias pessoas falando que aquele caminho que você acredita é o certo, várias pessoas dizendo isso, retroalimentando isso, você vai seguir fielmente aquilo, independente das consequências, né? Muito obrigado pela atenção, acho que foi isso. Acho que deu para dar uma explanada boa do que aconteceu nesses últimos dias e no que é que tá rolando, basicamente. Conforme for tendo atualizações, eu vou voltando, vou conversando um pouco, vou trazendo a minha perspectiva. Claro, não espero que vocês concordem 100%, nem 50% comigo, mas eu espero que a gente possa ter um papo aqui legal, trocar uma ideia, ver a perspectiva de vocês. E até o próximo vídeo. E, como sempre, deve ser na liberdade, em toda e qualquer hipótese, nunca retrocedendo.
Muito obrigado e até um próximo momento.